tá? Então, eu vou voltar aqui, tá, rapidinho, para a gente poder gravar isso, tá, para que vocês tenham isso daí depois formalizado, tá? Então, estamos iniciando a gravação aqui. Primeiro, a gente tem o esquema vertical de água fria, tá? Que é demonstrado através desse desenho aqui, né, de uma edificação multifamiliar. E aí eu pego aqui um trechinho para poder mostrar para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui. Um trechinho aqui para poder mostrar para vocês. E aproximando aqui. Esse daqui são os reservatórios inferiores. Então, aqui, ó, eu tenho as caixas d'água do reservatório inferior. Eu tenho a bomba aqui, ó, que vai jogar essa água através dessa tubulação aqui lá para o reservatório superior, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o sistema de bombeamento que está jogando essa água lá para cima. E aí, eu tenho aqui, ó, todo o diâmetro dessa tubulação. Depois eu chego mais perto aqui, no meu esquema vertical, e eu chego nessa situação aqui, que é a situação que eu pedi para vocês demonstrarem, né, no trabalho de vocês, onde a gente nomeia aqui os aparelhos, a gente coloca aqui, ó, o diâmetro da tubulação, e a gente nomeia aqui, ó, água fria, diâmetro de 25, tá? E aqui é a coluna de distribuição. Então, isso tudo foi o que vocês fizeram até agora. Agora, aqui eu vou demonstrar a caixa d'água superior, que está demonstrada aqui, ó. É uma caixa d'água de concreto armado. Então, isso tudo aqui, ó, é o volume da caixa d'água, tá? Aqui eu tenho, ó, o nível da caixa d'água e o nível da laje impermeabilizada, né, que é a laje da nossa cobertura, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a tubulação de limpeza, que ela está saindo aqui, ó, do fundo da caixa d'água, a tubulação de limpeza. Eu tenho aqui o extravasor, que é aquela tubulação que, se a boia der algum defeito e a caixa d'água transbordar, é ele que vai fazer a coleta, né, para água pluvial. Aqui, ó, eu tenho a boia, tá, que está representada aqui, tá, e aqui eu demonstro qual é a capacidade do meu reservatório. Aí eu tenho o esquema vertical de esgoto. Como vocês estão fazendo uma edificação unifamiliar, vocês não vão fazer o esquema vertical de esgoto. Mas, para edificações multifamiliares, né, que são vários pavimentos, a gente precisa fazer essa demonstração aí. Vocês, pela planta baixa, vocês já conseguem determinar quais são os aparelhos, qual é a tubulação e qual vai ser o diâmetro dessa tubulação através do aparelho de utilização. Quando a gente tem uma edificação multifamiliar, que são vários banheiros, né, que são vários tipos aí de tubulação de esgoto, a gente precisa fazer um esquema vertical de esgoto também. Então, eu vou puxar aqui, né, aproximar um pouquinho mais a imagem para vocês, e aí eu vou demonstrar aqui, ó, como que a gente faz essa demonstração da tubulação de esgoto, tá? A gente tem aqui, ó, a tubulação do lavatório, que é a tubulação que está descendo pela parede, que vai encontrar a caixa sifonada. Da caixa sifonada, ela vai encontrar aqui a tubulação do vaso sanitário. E do vaso sanitário vai cair para o tubo de queda, tá? Essa tubulação que está em preto aqui, gente, é a tubulação de ventilação. Vocês lembram que eu falei que essa tubulação de ventilação, ela serve para evitar que se formem bolhas de ar, né, na tubulação, para evitar, né, pressão brusca, né, na tubulação, que vai trazer uma fadiga na tubulação, e quando isso é a tubulação do vaso sanitário, né, a gente corre o risco aí de ter o golpe de Ariete, tá? E aí aqui, ó, toda a tubulação vai para a caixa sifonada, e da caixa sifonada vai para o esgoto do vaso sanitário, né, que é o esgoto de maior diâmetro aí, tá? A gente demonstrou isso em planta baixa. Então, aqui, mais uma vez, a gente vai demonstrar
na planta baixa, como que fica isso. Então, esse projeto que eu estou mostrando para vocês é um projeto de um edifício comercial. Então, nós temos aí várias salas comerciais, e em cada sala a gente tem uma unidade aqui, ó, de copa e banheiro, tá? Então, aqui, ó, é a copa e o banheiro, e aqui é a sala comercial. Aí, aqui é a circulação, aqui, né, os elevadores e a caixa de escada. Essa parte aqui, ó, é uma parte que a gente chama de área técnica. Ela é para as máquinas dos aparelhos de ar-condicionado. Então, cada sala comercial dessa, né, tem lá o aparelho de ar-condicionado, e aqui na área técnica a gente coloca, né, a condensadora dos aparelhos de ar-condicionado, tá? Então, aqui, ó, são as unidades. Então, vocês percebam que a gente puxou aqui, ó, o diâmetro da tubulação, tá? Para demonstrar aí qual é esse diâmetro. Eu vou puxar aqui, ó, uma unidadezinha dessa para demonstrar para vocês mais de perto. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Então, como que a gente faz essa representação? Deixa eu puxar aqui mais perto. A gente faz aqui, ó, a coluna de distribuição. Então, aqui, ó, eu tenho a água fria, tá? Demonstrando aqui o diâmetro da minha tubulação. Como que faz o caminhar, né, da tubulação? Ele vai passando aqui pela parede a uma determinada altura, e aí eu represento aqui, ó, através de uma seta, tá vendo aqui, ó, uma seta, que eu estou alimentando o lavatório. Essa tubulação continua pela parede, através de uma seta eu estou demonstrando aqui que ela está alimentando a ducha higiênica. Continuo pela parede, através de uma seta eu estou demonstrando que eu estou alimentando a descarga do banheiro. Não é o esgoto, tá, gente? Isso aqui é água fria, eu estou alimentando a descarga do banheiro. E aqui, ó, vocês vão conseguir perceber que eu tenho um pilar. E aí eu passo a tubulação, ó, rente a esse pilar, e essa tubulação vai encontrar ali o meu lavatório. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu passo com a minha tubulação pela parede, rente ao pilar, e aí depois eu faço um enchimento nesse pilar. Então, quando você chega lá no local, você tem a noção de que aquilo é um pilar, mas ali dentro daquele volume ali, está passando, né, uma tubulação. Então, quando a gente faz, né, o shaft, quando a gente faz esse recurso aí, a gente procura fazer próximo a pilares. O shaft, vocês lembram, né, que é um espaço oco dentro da parede, onde vai passar a tubulação. E esse daqui é o enchimento que a gente faz na parede para passar a tubulação horizontal. E aí a gente chega lá em forma de setas, né, mostrando aqui, ó, eu fiz uma seta aqui colocando P de pia, né, porque é uma copa. Aqui, ó, eu coloquei o L porque é o lavatório de banheiro. E vocês se lembram, né, que para banheiro a gente usa a palavra lavatório e para cozinha, né, e no caso a copa, a gente usa pia. Aí aqui o D, né, que é a ducha, e o V, que é o vaso. Geralmente, a gente coloca lá na apostila, vocês vão ver que o vaso, a nomenclatura está BS, que é bacia sanitária, a ducha está DC, né, que é ducha, o lavatório está LV e pia está escrito pia mesmo. E aqui, ó, vocês vão observar que tem uma seta, e nessa seta está escrito aqui, ó, ISO 01A. O que que é isso? Eu estou mostrando aqui, através dessa seta, qual é o nome do isométrico que eu vou representar, né, no meu esquema isométrico, essa unidade aí, né, de copa e banheiro, tá? Então, é assim que eu represento a minha planta baixa de instalação de água fria. Eu coloco qual é a minha coluna de distribuição,
coloco aqui a representação da minha tubulação passando pela parede e coloco umas setas assim, ó, indicando qual é o aparelho de utilização e ponho a nomenclatura do aparelho de utilização. Se vocês quiserem, vocês podem retirar esse layout, tá? Para o desenho ficar mais limpo, tá? Não é necessário deixar esse layout aí, tá? Tranquilo, gente? Aqui, a minha planta baixa de esgoto. Como que eu vou representar isso? Então, da mesma maneira, eu puxei aqui, ó, um detalhe para poder mostrar para vocês. Então, aqui, ó, eu estou demonstrando a minha tubulação de esgoto. Então, foi isso aqui, ó, que eu estava demonstrando lá para vocês, ó. A tubulação, ela desce pela parede, ela passa pelo piso e ela encontra a caixa sifonada. Da caixa sifonada, ela vai encontrar, ó, a tubulação que vem do vaso sanitário. Tá dando para vocês enxergarem isso daí? Porque ficou amarelo aqui, porque é quando puxa do AutoCAD, né, gente? Aí, deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso daqui, ó, tá vendo? A tubulação aqui, ó, tá lá na parede, que é aquela tubulação onde eu coloco o meu sifão. Ela vai descer pela parede, vai passar pelo chão aqui, vai encontrar a caixa sifonada. O que é a caixa sifonada? Quando eu chego no banheiro, que eu olho lá no piso, eu vejo ela como um ralo, porque eu vejo a grelha, né, onde entra a água. Só que a caixa sifonada, gente, é aquela caixa que ela tem várias tampas cegas e que ela vai receber o esgoto, tá? Dos aparelhos, né, do banheiro. Então, aqui, ela pode receber o esgoto da pia, ela pode receber o esgoto do lavatório, tá? E aí ela vai jogar esse esgoto lá na tubulação do vaso sanitário. E da tubulação do vaso sanitário vai jogar para a rede pública de coleta. Então, o que eu estou mostrando aqui, ó? Saí do lavatório, fui para a caixa sifonada. Da caixa sifonada, eu fui para a tubulação do vaso sanitário. Vamos entender lá no esquema? Aqui, ó. Eu saí do lavatório, fui para a caixa sifonada. Da caixa sifonada, eu fui para o vaso sanitário. Do vaso sanitário, eu fui para a rede de coleta pública, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, em planta e no esquema vertical, tá? A gente olhando em um e o outro, fica mais tranquilo aí da gente ver isso, tá bom? Tá tranquilo, gente? Aí aqui, tá vendo, ó, são a tubulação, né, que vai receber o esgoto, tá? No nosso caso, a gente está fazendo as caixas de inspeção e as caixas de gordura. Deixa eu diminuir aqui. E, finalmente, os esquemas isométricos, né? E vocês viram como que eu vou representar, né, o esquema isométrico. E aqui é como a gente representa lá no projeto. É assim mesmo, ó, um do ladinho do outro, e aí a gente coloca lá, ó, isometrias 8, do segundo ao oitavo tipo, isometria 7, isometria 3. Aí vocês viram lá, né, que era isometria, acho que 01A. Então, eu demonstro aqui, eu consegui demonstrar, ó, a copa e o banheiro juntos. Aí, gente, ó, vamos para aqui, para um esquema aqui que ficou interessante. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Olha só. Lembra daquele banheiro que eu mostrei lá para vocês? Eu tenho lá, né, a coluna de distribuição, eu vou passando, né, pela parede, aí eu alimento o lavatório, alimento a ducha, alimento o vaso sanitário, e aí o que tinha lá naquele banheiro? Tinha um pilar, e eu falei o que para vocês? Que a gente contornou o pilar com a tubulação. Olha aqui, ele aqui, ó. O pilar tá aqui, ó. Tá vendo ele aqui no chão? Tá vendo o enchimento que eu fiz aqui na parede, ó, para passar a tubulação? É isso aqui, ó. Eu fiz um enchimento na parede para passar a tubulação aqui, ó.
tá? Para chegar lá na pia da cozinha, então, da copa. Então, é esse esquema aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Cadê? Esse aqui, ó. Tá? Então, é exatamente isso que eu estou demonstrando, ó. Eu estou demonstrando a coluna de distribuição, estou demonstrando aqui, ó, a tubulação, passando pela parede, contornando o pilar para chegar lá na pia. Então, é exatamente esse aqui que eu estava mostrando para vocês. Ó. Agora dá para visualizar, não dá? Eu tenho aqui, ó, a coluna descendo, eu tenho a tubulação passando, contornando o pilar e chegando lá na pia. Então, a gente consegue ver direitinho aqui, ó. Então, é assim que a gente faz a isometria, tá vendo? Eu mostro, ó, o pilar, eu mostro o enchimento que eu fiz no pilar, e lá em cima, na altura, né, eu demonstro a altura aqui, ó. Eu tô contornando o pilar e tô chegando lá na minha pia, tá? E aí eu tenho todos os banheiros aqui demonstrados, ó. Aí aqui fica mais fácil, né, gente, para ver. Gente, vocês estão saindo da conversa é porque vocês estão com problema de conexão? Eu estou vendo aqui que está um entre e sai, um entre e sai. É porque está com problema. Essa semana toda, desde quarta-feira, o pessoal está reclamando que a internet não está muito boa. Aqui, ó, já é um outro modelo, tá vendo? Eu já não tenho pilar, então eu passo com a tubulação direto, ó, tá? E aí, gente, para demonstrar aqui para vocês, tá com problema, né, de conexão. Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? Tá tranquilo, gente? Assim, eu acho que pegando assim por partes, deu para dar uma visualizada, né, de como é a representação do projeto. Vocês vão me falando aí como que vocês estão acompanhando aí, tá? Tem alguém me chamando. Tá. Aí vocês vão me falando aí se tá tudo certo, tá? Vocês estão conseguindo aqui ver direitinho, vocês vão me dando um retorno aí, tá bom, gente? Vamos visualizar agora como que é esse projeto na prancha. Então, eu tinha falado para vocês que quando a gente está na aula presencial, eu levo o projeto para vocês abrirem o projeto, para vocês mexerem no projeto, né, para vocês olharem. E aqui no online não tem como a gente ter esse contato. Então, eu trouxe aqui algumas pranchas, eu tirei, né, o carimbo aqui, né, para preservar, e eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, assim, de como que a gente representa isso, tá? Na planta baixa. Essa daí, ó, é uma planta de esgoto, então esse que está em amarelo aqui, ó, eu estou demonstrando aqui a tubulação de esgoto e aqui os tubos de queda, né, e tal. E aí, como eu disse para vocês, né, a gente separa a água fria do esgoto, tá? Então, deixa eu demonstrar aqui para vocês, ó, como que a gente mostra a tubulação. Ah, professora, que embolação! É assim mesmo, gente. Então, aqui, ó, eu estou mostrando o esgoto do vaso sanitário. Então, aqui, ó, o ralo do chuveiro está saindo, está indo lá para a caixa sifonada, da caixa sifonada está jogando para o vaso sanitário, tá? Fica meio, algumas situações ficam meio emboladinhos assim, tá? Mas o de vocês não vai ficar embolado, não, porque o de vocês é só uma... Ixi, peraí que parece que deu ruim aqui. Peraí, gente. Peraí que deu algum problema aqui. Eles estão conseguindo... Ah, voltou. Tá? Então, aqui, ó.
a gente demonstra, né? Aqui, gente, isso daqui é um de água fria, né? Então, aqui a gente tem, ó, fazendo um esquema de como é, né, o esquema do hidrômetro, né, que aí cada sala dessa, né, cada apartamento tem, né, o seu hidrômetro, tá? Esse daí já é um residencial. Aqui, deixa eu ver qual que é esse. Aqui eu vou demonstrar mais de pertinho. Aqui já é o esquema de água fria, tá vendo? Aí eu demonstro, ó, qual é a tubulação de água fria que está descendo, tá? E esse aqui, se eu não me engano... esse aqui, ó, gente, o verde é água fria e o vermelho é água quente, tá? Então, a gente demonstra aí para chegar, né, água fria, e aqui tem, ó, água fria e água quente. São os esquemas. Então, é dessa maneira aqui que a gente demonstra, né, no projeto. Professora, como que é e tal? Fica assim, a gente faz a planta baixa, o que cabe dentro da prancha, né, aqui, ó, de legenda, de detalhe, a gente coloca, e se couber os isométricos, a gente coloca do lado também. E aí, geralmente, a gente faz, né, uma planta de água fria e uma planta de esgoto. Aí, aqui, por exemplo, ó, na planta de esgoto, fez-se aqui um detalhe, né, para demonstrar alguma situação, né, especial ali, né, do esgoto da pia, né, e tal. Então, é assim que a gente demonstra. E os isométricos, eles ficam disponibilizados assim mesmo. Eles ficam um do lado do outro, então vocês percebam que aqui, ó, é um print que eu tirei da tela do AutoCAD. Então, tá o comando aqui, ó, do AutoCAD, né, que foi um trecho aqui do projeto. Aí aqui, ó, é uma simbologia, e aqui são os isométricos um do lado do outro. Esse daqui, ó, também é um print que eu tirei lá da prancha, ó. Então, esse daqui é o esquema de esgoto, claro que não tem, né, esse círculo aqui, né, esse quadrado. Então, assim, ó, representa o esquema de esgoto, e do lado o esquema de água fria, o que couber na prancha. E é assim que a gente representa o esquema vertical de água fria, o esquema vertical de esgoto, a planta baixa de água fria, a planta baixa de esgoto, e vai disponibilizando na prancha à medida que vai cabendo os isométricos. Então, assim, essa seria a representação do projeto, tá, gente? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma questão que vocês queiram colocar aqui? Deixa eu abrir o chat aqui para ver se alguém tem. Eu queria saber se alguém vai ter alguma dúvida, né, a respeito dos projetos, se quer que eu passe alguma coisa aqui, se ficou alguma coisa que não ficou bem vista ou bem entendida. Renan, aqui está colorido porque o que eu fiz? Eu peguei lá do meu AutoCAD, né? E aí, como que a gente faz no AutoCAD? A gente vai desenhando por cores para representar as espessuras das linhas. Aí, o que eu fiz lá no meu AutoCAD? Eu configurei para minha tela ficar branca, aí eu tirei um print da minha tela e copiei e colei aqui no PowerPoint. Então, por isso que está colorido, porque isso daí são as minhas penas, as penas que eu uso, né, as cores que eu uso para determinar as minhas espessuras de pena. Mas, quando a gente imprime, fica tudo preto, tá? Então, por isso que o meu está colorido assim, porque é um print que eu tirei do AutoCAD. Tem até aqui um que eu mostrei para vocês, que eu tirei o print e acabou ficando lá a representação do comando, tá? Mas vocês vão me apresentar tudo em preto e branco. Então, aqui, ó, é coloridinho, porque as minhas paredes aqui... Qual a diferença do desenho esquemático em elevação? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um desenho esquemático em elevação, que é o meu esquema, né, vertical.
Então, aqui, ó, eu demonstro, tá? Em 2D, como que funciona a minha tubulação, tá? Então, eu estou demonstrando aqui, ó, que do meu lavatório está indo uma tubulação para caixa sifonada e tal. Aí, deixa eu demonstrar um aqui de água fria. Não é esse aqui, tá? O de água fria, eu vou simplesmente mostrar quais são os meus aparelhos de utilização, mostrar o registro e tal, para mostrar o diâmetro da tubulação. O esquema isométrico, isso daqui, ó, você não vê detalhe nenhum, porque eu coloco um do lado do outro, é só para eu fazer o cálculo aqui do somatório, tá? Dos aparelhos de utilização, né, do peso relativo. Agora, o esquema isométrico, ele vai me mostrar todos os detalhes. O esquema isométrico, ele vai me mostrar em que posição que está a minha coluna, né, de distribuição. Porque aqui, ó, no esquema vertical, cadê? Deixa eu ver qual é o que eu quero mostrar. Aqui. No esquema vertical, eu vou colocando um aparelho do lado do outro, porque o que eu quero mostrar no esquema vertical? Eu quero mostrar quais são os aparelhos que eu tenho, para isso me auxiliar lá no cálculo, né, para ver o peso relativo, e me auxiliar lá no cálculo do diâmetro da tubulação. Então, eu coloco um do lado do outro aqui, mas eu não quer dizer que a minha pia está desse lado, que o meu vaso está desse lado. Então, eu tenho aqui, ó, uma pia, um vaso, uma ducha e um lavatório. Eu só coloquei um do lado do outro aqui para mostrar que nessa coluna de distribuição aqui, eu somei o peso relativo desses 4 aparelhos aqui, tá? Para achar o diâmetro dessa tubulação. Então, eu estou demonstrando que eu tenho uma coluna de distribuição aqui, que vai fornecer água para esses 4 aparelhos aqui, ó, pia, vaso, ducha e lavatório. Então, assim, eu não coloquei eles em ordem, não coloquei nada, eu só estou representando quais são os aparelhos, para dizer qual foi o peso relativo que eu utilizei, para demonstrar como que eu cheguei nesse cálculo aqui. Agora, vamos lá no esquema isométrico. O que eu mostro lá no esquema isométrico? Eu mostro isso tudo mais detalhado, porque eu estou demonstrando aqui, ó, qual é a coluna de distribuição, eu estou mostrando aqui o diâmetro dela, e eu tenho aqui, ó, o L de lavatório, o D de ducha, o V de vaso e o P de pia. Lá no esquema isométrico, fica um do lado do outro e eu não sei como que eles estão dispostos no ambiente. Aqui no esquema isométrico, eu estou demonstrando aqui a altura que eu passei o meu ramal, como que esse ramal está trabalhando dentro da parede, porque eu estou demonstrando que tem um pilar aqui, que esse meu ramal vai ter que usar aqui, ó, um joelho, vai ter que usar um outro joelho de 90 graus, vai ter que usar um outro joelho de 90 graus, para ele fazer o caminho até a pia. Então, no esquema vertical, eu só estou demonstrando quais são os aparelhos que eu tenho para fazer um cálculo. O meu esquema vertical, ele é mais destinado ao meu memorial descritivo. Agora, o meu esquema isométrico, ele é destinado à execução do meu projeto, porque eu estou demonstrando aqui, ó, em que altura que eu estou passando a tubulação, como que essa tubulação está trabalhando dentro da parede e como que ela vai abastecer os pontos de utilização, porque se eu estou andando aqui, ó, na altura da pia, e aí aqui, ó, eu vou ter que descer para fornecer a água para o meu vaso sanitário, porque a saída de água do meu vaso sanitário, ela é baixa. A saída de água da minha pia, ela é mais alta, né? Ela fica, tipo, ali a 90 centímetros de altura. Do meu vaso sanitário, ele está ali a 30 centímetros de altura. E aí eu estou passando aqui, ó, toda a minha tubulação nessa altura para descer para o vaso sanitário e para descer para a ducha. Então, a diferença entre o esquema vertical
E o esquema isométrico é exatamente essa. No esquema vertical, eu só demonstro quais são os aparelhos que eu tenho para me ajudar no cálculo do memorial descritivo. O meu esquema isométrico, ele fica lá no meu projeto, porque ele vai ser utilizado na obra para a pessoa ver como que vai ser a instalação, tá? Deu para entender a diferença, Lohane? Renan, eu respondi a sua pergunta. O meu esquema está colorido aqui porque veio do meu AutoCAD assim, tá? Eu coloquei o fundo de tela do meu AutoCAD, né? Que geralmente a gente usa preto, né? Eu configurei ele para ficar branco para eu tirar um print para colocar aqui para vocês. Então, aqui, ó, o meu magenta é uma espessura, né? O meu cian é outra espessura e tal, porque é o que eu trouxe lá do meu AutoCAD. Teve um até que eu deixei escapar aqui, ó, que eu deixei escapar e ficou aqui, ó, o comando, né? E aqui a simbologia, porque era tudo print que eu estava tirando, que eu estava recortando e colando para trazer para vocês, para tentar mostrar para vocês, já que a gente não tem um projeto em mãos, né? Eu quis mostrar aqui o projeto para vocês na tela, né? E aí eu trouxe lá do meu AutoCAD, tá? Ficou claro isso, gente? Para que a gente faz um esquema isométrico? Para que a gente faz um esquema vertical? Qual é a finalidade? Qual é a utilização de cada um? A diferença entre caixa sifonada e ralo sifonado, né? A caixa sifonada, qual é a função dela? Ela está ali dentro do banheiro. Como que funciona, né, a tubulação de esgoto? A minha tubulação de maior diâmetro é a tubulação do vaso sanitário. Então, o que eu faço? Do meu vaso sanitário, eu vou jogar lá na caixa de inspeção. Só que as outras tubulações, os outros esgotos do meu ambiente, então eu estou falando aqui de um banheiro, eu vou pegar o esgoto lá do meu lavatório e vou jogar para a caixa sifonada. Eu vou pegar o esgoto lá do meu ralo do chuveiro e vou jogar para essa caixa sifonada. Dessa caixa sifonada, eu vou encontrar essa tubulação aí do vaso sanitário, que está já jogando tudo lá para a caixa de inspeção. Então, lá dentro do box, né, do meu chuveiro, eu vou ter um ralo sifonado. O que é esse ralo sifonado? Ele vai receber a água que está vindo do chuveiro, né, do meu banho, e vai ter, aí ele tem essa abertura para receber a água, né, que é a abertura através da sua grelha, e vai ter uma saída que vai jogar para a caixa sifonada. E aí ele tem uma abertura e uma saída. Por que sifonado? Porque ele tem lá aquela curvatura para não deixar os odores voltarem. Agora, o que é? Isso é o ralo sifonado. Agora, o que é a caixa sifonada? A caixa sifonada, ela tem várias tampas cegas. Para quê? Para receber o esgoto do lavatório, o esgoto do ralo de chuveiro e para jogar para o esgoto do vaso sanitário, tá? Então, a caixa sifonada, ela tem várias aberturas, além da grelha dela lá, tá? Mais alguma coisa, gente? Alguém tem alguma dúvida? Eu gosto quando vocês têm dúvida, porque, assim, eu gostaria mais que vocês estivessem falando, né, em sala de aula. Mas pelo chat está valendo também, porque é o que a gente tem no momento, né? Mas aí eu queria saber se tudo isso que eu mostrei para vocês deu para ter uma noção, né, da representação no projeto. E aí, então, eu tenho que colocar esse material lá no AVA, né? Porque eu achei que eu já tivesse mostrado para vocês, mas eu não mostrei esse daqui, eu mostrei foi para a turma da manhã. E aí agora mostrei aqui para vocês. Eu vou interromper